Eleições 2024. Continuamos aqui na Folha News, repercutindo o pleito realizado no dia 6 de outubro, quando foram eleitos os novos prefeitos e vereadores. Vamos conversar com o Dr. Luiz Felipe Zonta, que ocupa o cargo de tesoureiro do PDT. Pois o PDT, depois de um período de 16 anos, nos últimos pleitos tem amargado derrotas. Qual é a visão, doutor Felipe, sua a respeito desta realidade? Bem-sucedido, em 16 anos, perdeu a eleição em 2016 e dali para cá, ao que parece, ocorreu um enfraquecimento desse partido. Bom dia, ouvintes da Folha News. Bom dia, Alduir, meu ilustre colega. Com certeza, não é, Alduir, contra fatos não existem argumentos, não é? Eu acho que tu colocou muito bem, nós fomos vitoriosos por 16 anos, e depois estamos aí a três eleições, eu digo até 2 eleições, e depois eu explico por quê, mas enfim, 3 eleições que nós viemos amargando as derrotas, né? Faço um porém nessa questão de 2 ou 3 eleições, porque a eleição que foi realizada em plena pandemia, na verdade, não deveria ter existido sob o ponto de vista de você fazer uma eleição contra um candidato que estava na prefeitura, poderia se manifestar todo dia e continuava exercendo seu mandato, contra um candidato que não podia nem fazer uma reunião num bairro. Não é a desproporção. Como assim, doutor? Explica melhor. Você não podia fazer reuniões naquela época. Era Sim. proibido pelo setor de fiscalização sanitária. Mas do corretamente. outro lado também. Também não, mas ele está todo dia na gestão. Quem está no governo, ele tem ele tem uma facilidade maior, ele está com a gestão dele posta e trabalhando, conversando com pessoas por telefone, mesmo que interinamente, internamente ou via, ele está na ativa e trabalhando. E do outro lado, você não tem essa mesma condição de ir para a rua, de fazer reuniões, de conversar com a população, numa época que foi muito difícil para o país, né, como um todo. Né? Não estou dizendo que o Rômulo ganharia aquela eleição, só estou dizendo que a condição foi muito adversa para quem não estava dentro das prefeituras, né? Então, normalmente quem está no executivo já tem uma vantagem. Já tem uma vantagem. Então, isso é um fato que ninguém pode dizer que não. Você já tem uma vantagem, né? Principalmente na reeleição. Né? Nem tanto quando você está saindo e é um outro que está concorrendo. Mas quando você é prefeito e está em reeleição, a média geral do país, 2/3 se reelegem. Isso é óbvio, porque você tem a máquina, você tem a gestão, você continua prestando serviço, né? E aí, do outro lado, em plena pandemia, você não conseguia fazer muitas coisas, não é? Você não conseguia nem chegar na casa de uma pessoa, você tinha que andar de máscara, né? Então, havia uma dificuldade maior, né? Mas, fora isso, eu acho que são incontestáveis, nunca contestei, são incontestáveis as vitórias do PP sobre nós, como eu acho que foram incontestáveis aquelas que nós vencemos também, não é? Eu acho que o PDT, nesses 3 mandatos que nós perdemos, colocou bons candidatos, não é? O Dr. Sérgio Menegas era um bom candidato, o Dr. Rômulo era um bom candidato, e o próprio prefeito Getúlio, reeleito e agora derrotado, também era um bom candidato. Com essas 3 gestões que nós propomos para a Lagoa Vermelha, nós tínhamos a certeza de que, se nós fôssemos vencedores, teríamos condições de fazer um bom trabalho, uma boa administração e entregar bons resultados para a população do Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, a sociedade Lagoa Vermelha entendeu por dar a vitória a outro candidato, e isso é soberano, né? Eu sou um democrata pleno, efetivamente eles venceram e é eles que têm que administrar, e o povo é soberano. Cabe a nós do PDT avaliar essas questões, né? Esta última, assim, me pareceu muito clara a nossa dificuldade no sentido
de composição de governo, né, de Alianças. candidatura, de alianças, né, ficou extremamente forte a aliança do candidato Eloir Morona, né. Vamos dar um exemplo. O patrão do CTG, o patrão do Alternativa, a gestão do Lagoa Futsal, para citar três, são três pessoas que são filiadas ao Podemos, não é? E nós ficamos até o fim tentando fazer uma coligação. E o Podemos acabou indo para o lado da gestão do PP, até acho que, se não me engano, estava na prefeitura já, agora não tenho recordação disso. Então, enfim, há uma dificuldade muito grande quando você tem a maioria dos partidos que estão vinculados nas entidades, né? E você, de um outro lado, está ali. Não é que é acéfalo, mas você está ali, não está na prefeitura, você acaba perdendo essa condição de estar ali envolvido o tempo inteiro, né? E o Podemos conseguiu abarcar praticamente todas as entidades, e quando ele foi junto com o PL para uma coligação com o PP, acabou sendo uma, uma coligação forte, e aí dificulta bastante para o outro lado. A questão da radicalização na política brasileira entre as ideologias de esquerda e direita teria tido alguma influência aqui em Lagoa Vermelha? Eu vou te dizer bem sinceramente, diante dos números que eu tenho dos levantamentos que a gente fez no período eleitoral ali, não é? Eu vou te dizer que em 30% da população da Lagoa Vermelha tem essa questão do radicalismo, 70% não. Claro que é um número, Sim. né? Tem um número. Mas eu acho que ela não refletiu 100% nessa questão. Acho que não foi isso. O que foi? Eu acho que é essa questão que eu te falei, Poder. do poder, assim, de aglutinação de pessoas em prol da candidatura, que ficou forte, efetivamente, né? O PP, o Podemos, o PL, o, o próprio, se não me engano, o União Brasil estava junto ali, mas Sim. assim, de uma forma um pouco mais, não é? Uma outra questão que se tem muito clara, né? A esquerda dividiu, né? Com o PT com um candidato, o PDT com outro, e um terceiro candidato que era de direita, mas que acabou levando 300 votos, né? Então, se for analisar, fazer uma análise hoje da eleição, a diferença de votos é 2.093 votos. 300 da direita que saiu, que não votava no Morona, votou num candidato de direita, 300 votos, e 5 mil e poucos votos que votou na esquerda, parte no PT, parte no PDT. Né? Então, como é que você colocou a eleição? Quem votava no Morona, votava no Morona. Quem não votava no Morona podia escolher três candidatos. Quem não concordava com a gestão atual podia escolher três candidatos. Um candidato do PT, um candidato do PDT e um candidato do... Agora não lembro qual é que é. Republicanos, né? É. Então, assim, quem não votava no Morona dividiu em três os seus votos. Então, deu uma diferença, se não me engano, 4 mil e poucos votos a diferença. Mas o candidato do PDT tem uma longa experiência em administração pública, né? 16 anos no Poder Executivo, e também saiu bem avaliado em 2016. Essa queda de votação se explica pelas razões que você já falou? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque se você tem um prefeito que trabalhou 16 anos lá, não tem nenhum processo crime contra ele, não tem nenhum processo administrativo contra ele, e ele saiu bem avaliado com uma gestão, se eu não me engano, na época de 80%, e ele passa a ser candidato novamente, só tem uma forma de você dizer, bom, não vou votar no fulano, vou votar no ciclano. É a aglutinação de pessoas do outro lado, numa coligação bem Mas o feita. partido não conseguiu transmitir isso para o eleitorado? Eu acredito que não. Acho que a gente cometeu alguns erros de estratégia publicitária, não é? E isso envolve, Alduir,
infelizmente, um pouco de recurso financeiro, é muito difícil você conseguir pessoas que invistam na administração, numa candidatura, não é? Nós arrecadamos 100 e poucos mil. Arrecadamos menos do que o PP recebeu só do governo do Estado, ali, do partido, da gestão estadual. Então, se veja, é desproporcional. É do jogo, não tô fazendo crítica, é um benefício para Constatando uma eles, é realidade. uma constatação, não é? Mas é isso, não adianta. Nós não conseguimos nem contratar um carro para ficar fazendo propaganda, não é? Você tem uma gestão limitada e você tem que trabalhar com aquilo que você tem. E comparativamente as duas alianças feitas, que se colocaram nos primeiros lugares, tem um peso maior, como você já falou, dos partidos da direita, né? Tem um peso maior e eu sempre disse isso. Quem sempre esteve junto comigo sempre ouviu da minha boca isso. O PP em Lagoa Vermelha sempre foi o maior partido. Quando é que o PDT conseguiu ganhar as eleições do PP? Quando parcela do PP votou no PDT. Isso é fato. Isso eu sempre disse. Até mexi muito tempo com eles lá quando nós estávamos lá e agora que eles estão. PP, PDT, 50 anos no poder se unirem. Fora disso, uns vão ganhar um pouco mais, outros vão ganhar um pouco menos, né? Nós ganhamos 4 mandatos, eles ganharam agora 3, talvez vão para o quarto ali na frente, é difícil de você conseguir ganhar deles. Claro que depende disso de uma boa gestão do Eloir agora, não é? Então é assim, eles estão há 8 anos agora já no poder, vão para 12, não é? No poder, e aí a população vai avaliar. As próprias pessoas do PP que não são vinculadas diretamente ao partido, que tem aquele enraizamento lá atrás, eles vão avaliar isso aí também, né? E talvez ali na frente, não do PDT, um outro candidato receba o voto deles e que vai acabar tirando o PP do governo em razão de uma má gestão, de uma gestão que não seja aquela, que pode até não ser má, né? Sim. Pode não ser ruim, mas que algumas pessoas, ou que a maioria da população do Lagoa Vermelho, entenda que está na hora de mudança. E o futuro do PDT? O PDT tem que se reinventar, eu acho que Porque a liderança maior hoje, que é o doutor Getúlio Serioli, já declarou que não pretende mais se candidatar futuramente. eu acho Uma que oposição hoje, né? Mas eu acho seria a hora que de renovar. eu acho que é uma questão de renovar, acho que a gente já vem fazendo isso, não é muito fácil. Nós ainda estamos no país com essa questão que atrapalha um pouco, não é? Atrapalha essa questão do radicalismo, isso é uma coisa que não leva a lugar nenhum, né? Não existe 100% de pessoas boas na direita e nem 100% de pessoas boas na esquerda, né? E nem 100% de pessoas ruins nos dois Sim. lados, né? Eu tenho uma visão muito clara dessa questão. E vou dar um exemplo aqui de como eu acho que a gente deve trabalhar numa cidade, num município. Eu era da administração do Volpato, do Getúlio, que é um partido de centro-esquerda, o PDT, e era o assessor jurídico e secretário do Rosalino Vieira no Jockey Club, que hoje está lá, uma entidade trabalhando direitinho, quietinho, continua lá. O Rosalino saiu por estar mais velho, tem outras pessoas que são da direita lá, e estou no CTG trabalhando com o Alessandro Moliterno, que é o vice, que é era do PP e foi para o Podemos, que são partidos de centro-direita. O PP é um pouco mais à direita do que o Podemos, mas o Podemos é um partido de centro-direita. E nós estamos trabalhando juntos, o Alessandro me liga, eu ligo para o Alessandro, e a gente resolve as questões, e a gente se ajuda em várias entidades aí, e um é da direita, outro é da esquerda, e eu não vejo problema nenhum nisso, não é? E nós temos que sair dessa rusga de esquerda e direita e disso e daquilo, não é? Então, meu pai, hoje com 83, vai fazer 84 agora em fevereiro, em plena atividade, sempre me dizia: faz 50 anos que eu ouço dizer que o comunismo vai assumir o Brasil, e o comunismo já passou partido de direita e de esquerda, e o comunismo não assumiu o Brasil, e nem a China mais é comunista hoje, né? Ela tem
um, um, um regime extremamente ditatorial, e eu não concordo com esse regime dela, mas ela está aí, a segunda maior potência, né? E eu dou um exemplo, Aldir, para encerrar essa questão, que eu não vejo essa visão de direita e esquerda, vejo que a gente tem que olhar muito mais e trazer para os partidos muito mais pessoas de bem e que façam as coisas. Nós temos 3 países no mundo que são os países mais ricos do mundo. Os Estados Unidos, democracia plena, ganhou o Trump aí agora, e o Biden vai entregar lá a faixa, não tem problema de urna, não tem essa confusão dessa chorna aí que virou aí, porque eu vou anular porque perdi, mas daí agora eu ganhei com o mesmo sistema, vale, não existe isso. Nós temos a China, que é extremamente ditatorial, regime ditatorial, que eu não concordo, mas está aí, é o segundo país mais rico, talvez não seja ali na frente o país mais rico. É o país que o Brasil, com Bolsonaro e com Lula, tem a maior cadeia de negócios, né? Vamos deixar muito claro isso. E nós temos a Alemanha, que é extremamente socialista. A Alemanha, se você for cidadão alemão e você está desempregado, o governo te paga um ano o salário e casa para morar e te recoloca no sistema de trabalho. Não existe mais socialista do que isso, não é? E são os 3 países mais ricos do mundo. Então eu não vejo que é o regime o problema, né? Eu não vejo isso como problema e não vejo essa questão de extrema direita, extrema esquerda, isso aí como resultado positivo para nenhuma nação, né? O que eu vejo de positivo é essa união de esforços na sociedade para que o clube comercial vá bem, para que o CTG vá bem, para que o Lagoa Futsal vá bem, para que a nossa cidade e a nossa administração vá bem. E recoloco que aquilo que eu disse ali numa outra entrevista para ti sobre o cooperativismo é essa questão da participação da sociedade com a sua crítica, da sociedade que é representada pelos vereadores com a sua crítica, com uma oposição que seja forte para fazer a crítica necessária e com uma imprensa livre que efetivamente faça a sua crítica também, né, para que o gestor que está lá todo dia trabalhando, labutando e olhando aquilo lá naquela correria, que eu sei como é que funciona muito bem, olha aquela crítica e diga, bah, vou fazer uma reflexão sobre isso. E depois ali na frente ele diga, não, vou manter porque eu acho que está certo ou vou mudar o rumo. Uma última questão para o Dr. Felipe. Durante a campanha eleitoral, a gente ouviu muitas críticas ao município de Lagoa Vermelha como um todo, né, e, consequentemente, ia refletindo nos administradores, que nós estamos perdendo terreno, para usar uma expressão bem popular, em relação a outros municípios. Ou seja, os outros municípios da região estão se desenvolvendo bem mais do que Lagoa Vermelha. É uma realidade isso, doutor Felipe? Eu acredito que sim. Por que que eu acredito que sim, Alduir? E nós temos que nós, como sociedade, se reunir para ver onde nós estamos errando. Tapejara está no interior do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma BR que passe por ela, não tem uma logística boa, não adianta dizer que tem, porque não tem. Para chegar lá, por Passo Fundo, a estrada é ruim, cheia de curva, uma estradinha vicinal do Rio Grande do Sul, e para chegar lá por aqui também, não é? E ela conseguiu passar de 16 mil para 24 mil habitantes vamos colocar aí nos 24 anos que nós estamos aí, né? 16 do PT, do PDT e 8 já da gestão do Gustavo Bonotto, né? E agora vamos para mais 4 com a gestão do Eloir Morona, né? E nós continuamos, nós tendo uma bifurcação de BRs, não é? Que é uma logística fantástica, e nós não conseguimos sair dos 28, 29, 27, 28, 29 mil habitantes. Nós precisamos olhar urgente isso e talvez até ir lá para aprender com os gringos o que tem que ser feito. Isso é fato. Eu não sei se sou eu que estou errado, se é o João que está errado, se é o Pedro que está errado, se nós todos estamos errados. Até acredito que nós todos estamos errados aí nessa questão, não é? Mas isso é fato, Aldir. Mesmo porque abrangeu
administrações dos vários Dos dois partidos. lados, é isso aí. Eu acho que nós precisamos sair dessa rusga extrema e sentar na mesa e começar a conversar. Acho que é por aí, né? E tentar, né? Vou dar um exemplo, uma crítica que faço, não é? Falei muito pouco em 8 anos do governo Bonotto, muito pouco, não pode reclamar de mim, né? Falei muito pouco publicamente sobre isso, mas uma crítica que faço. Por que aquele trabalho que a UPF fez na gestão Getúlio foi simplesmente esquecido numa gaveta? O Planeja Lagoa? Por quê? Troque o nome para Planeja Gustavo Lagoa, não tem problema nenhum. Planeja PP Lagoa, mas são dados que estão lá, um pouco já defasados, mas que podem ser levados em consideração para nós conseguirmos que o nosso município efetivamente comece a evoluir de uma forma mais consistente, sob o ponto de vista eu digo Tapejara porque é o que mais se sobressaiu nessa questão, né? Então, essa questão é uma crítica que eu faço, não é pessoal, não é uma crítica que eu faço à nossa cidade como um todo. Não pode uma gestão entrar e esquecer tudo o que a outra fez, porque ela vai cometer muitos erros na razão disso. O Gustavo Bonotto teve um problema muito grave, que está aí na justiça, que é a questão do lixo, por conta de não ter olhado para trás. Não ter olhado o que o Paulo fez em razão do problema do lixo que nós tínhamos, lá em 2000, 99, 2000, não ter olhado o que o Volpato fez e não ter olhado o que o Getúlio fez. Será que foi criada a CODESA por uma questão ideológica? Será que é isso? Extinta por uma questão ideológica, eu tenho certeza que ela foi. Né? E o resultado está aí. Um monte de problema no lixo, um monte de problema para o próprio prefeito, que eu não gostaria que ele estivesse passando. Não gostaria que nenhum prefeito estivesse passando pelo que o prefeito Gustavo Bonotto está passando agora com esse problema criminal aí que tem. E não faço aqui jogar isso aí para levantar nada, mas assim, nós precisamos trabalhar diferente na nossa gestão. Olhar para o passado é importante para não cometer erros no futuro. O Euler Moroni, se não olhar para a gestão do Gustavo e se não olhar para a do Getúlio, vai cometer muitos erros. Não tenho dúvida nenhuma, não tenho certeza absoluta. Né? O que nós fizemos na questão do lixo? Continuamos o trabalho que o Paulo Andrade fez. O Paulo comprou um terreno com aterro, o Pato construiu o aterro, o Getúlio criou uma empresa porque nós tínhamos problema de licitação, problema de confusão com as empresas de lixo, era uma dificuldade de fazer, porque é um cartel, né? É um setor que tem muitos cartéis ali, e aí nós pegamos o controle, gastava um pouquinho mais, entre aspas, porque a CODESA acabava vendendo depois aquele lixo reciclável, e isso ficava de uma situação diferente. E aí não se olhou para trás nessa questão. Né? E o problema está aí instalado hoje. Então, assim, ó, nós precisamos, vou voltar novamente, sentar na mesa, a sociedade como um todo, não interessa o partido, e olharmos para o futuro do Lagoa Vermelha. Recapitular lá o Planeja Lagoa e outros que foram feitos no passado, chamar prefeitos para que deem a sua opinião em determinados assuntos. Não é? Estamos aí agora com uma gestão que não foi nós que fizemos, que é a gestão da Corsã, que agora é privatizada, e nós precisamos olhar aquele contrato e precisamos ver o que essa empresa efetivamente deve prestar para a Lagoa Vermelha. Depois que eles entraram, muitos problemas de água, aí de falta de água, estão ocorrendo na Lagoa Vermelha. Vamos ficar quietos? Vamos deixar passar? Agora é uma empresa privada que está ali. Antes era a Corsã, prestava um bom serviço, com todas as suas dificuldades. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor de gestão pública só, mas assim, a gente tem que olhar e ver o que é melhor. Né? A gente tem que ver o que é melhor. Né? E ver efetivamente aquilo que o município precisa fazer, e se precisar fazer, tem que fazer. Independente de onde está, onde vai estourar,
Um outro exemplo, na época a família Lorenzon tinha problema, tinha a gestão do lixo na Água Vermelha e foi feita licitação e não ganhou a família Lorenzon e foi um problema lá na época, até o Júlio era da administração e depois eles entenderam que efetivamente tinha que ser feita aquela licitação, que não podia se perpetuar por todo aquele tempo, aquilo ali, e eu acho que se evoluiu na questão do lixo naquela época. E nós precisamos continuar evoluindo. Né? Como é que está o aterro hoje? Temos que ampliar, não temos que ampliar? São várias questões que envolvem toda a sociedade e que eu acho que a prefeitura ela tem que envolver toda a sociedade nisso. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui na Folha News. Eu é que agradeço, doutor Aldir, meu colega, dizer que sempre estou à disposição e fico muito honrado de ser chamado para esses assuntos que sempre são polêmicos, né? Mas eu sempre dou a minha opinião, é só a minha opinião, nunca tentei jogar que sou eu o mais certo, não. Reflito muito, inclusive, sobre as minhas ações. E por esse motivo nunca fui candidato a nada. Acho que eu não faço nem o meu voto se eu for candidato. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos com o doutor Luiz Felipe Zonta, tesoureiro do PDT.